E aí, como é que vamos? Hoje eu vou falar sobre ensaio boudoir. É um tema que nem todo mundo conhece e eu percebo que algumas pessoas confundem o ensaio sensual com o ensaio boudoir. Será que é a mesma coisa? Percebo também que tem algumas pessoas que têm um certo receio, um excesso de pudor de falar vou fazer um ensaio sensual ou vamos fazer um ensaio sensual e prefere usar a expressão vamos fazer um ensaio boudoir porque soa mais chique ou mais elegante. Não vão ser fotos tão expostas e assim por diante. Será que é isso? Fica até o final do vídeo, que hoje eu vou explicar o que significa boudoir, da onde começou, a sua história e como a gente pode classificar, entender os ensaios de cunho sensual que exibem sensibilidade, sensualidade e erotismo da mulher hoje em dia e como isso veio lá de uns tempos atrás até os dias de hoje. Vamos junto? Antes de eu contar um pouco da história do boudoir, do ensaio boudoir, é importante explicar quando a gente pode e deve usar a expressão boudoir para o ensaio fotográfico. Isso acontece porque, ao estudar sobre a literatura, de onde surgiu esse tipo de ensaio, de onde vem, da evolução da fotografia desse tipo de retratos, eu vi uma expressão muito clara que dizia sobre estilos de época. Existem escolas literárias que dedicam tempo e energia para classificar um certo estilo. E onde essas escolas literárias classificam alguns estilos, é importante se manter fiéis a esses estilos classificados, a esse catálogo. Por quê? Porque eles definem uma história, um momento, uma época, uma cultura, uma transição social. Por exemplo, estilo barroco. Você pode até usar uma referência para fazer uma construção barroca hoje em dia. Só que essa classificação exibe muito de um porquê, de uma história e de uma época, de uma civilização, de uma sociedade. Entende? E boudoir é um estilo que foi categorizado dessa mesma forma. Existem as escolas literárias que foram necessárias para marcos de época registrados na nossa história. O estilo de época é um conjunto de traços e normas que norteiam e caracterizam as produções artísticas, principalmente literárias, em um determinado momento da história. É essencial a classificação de diferentes tipos de estilos de época para maior produtividade no estudo das produções artísticas. Por isso, o ensaio sensual de hoje não é caracterizado como boudoir, mesmo tendo esse tipo de fotos como referência. Não devemos usar um estilo de época de forma errada. Não devemos roubar um estilo de época, o renomeando hoje em dia. Ele teve sua importância e seus marcos. Mas nada impede de fazermos uma produção artística baseada no estilo definido de uma época como referência. E o estilo de ensaio boudoir é uma referência dentro de um contexto histórico. É por isso que hoje em dia nós não fazemos ensaios boudoir quando fazemos ensaio sensual, a não ser que nós usemos referências do boudoir para fazermos uma produção retrô. Boudoir hoje em dia como era antigamente. Então, nem todo ensaio sensual que você vê é boudoir. Eu vou contar para vocês um pouco do que significa boudoir, da história, e como você pode entender e identificar um ensaio e saber se a foto é de um ensaio boudoir ou de outro tipo, de outra classificação. O que significa boudoir? Antigamente na França, boudoir era uma expressão de um quarto, que geralmente era separado do quarto de dormir. Era um quarto onde a mulher se arrumava, se vestia. Ele foi classificado como quarto da intimidade da mulher. Eu vou mostrar algumas das definições que eu pesquisei para que vocês vejam aqui. Mas é basicamente um lugar onde as mulheres da alta classe francesa, a partir de 1920, se encontravam para conversar, costurar, se arrumar e muitas vezes para encontrar o seu amado, seu amante, seu marido. Ou seja, vamos para o quarto boudoir, vamos para o momento boudoir. Já sabia-se naquela época, até com seu esposo, que seria um momento de intimidade, de sensualidade. Alguns dos significados da palavra boudoir. Primeiro, a palavra tem origem francesa, quer dizer quarto lindamente decorado, utilizado pelas mulheres de alta classe da realeza para se vestir, dormir, costurar, trocar de roupas, ter conversas privadas e até encontrar o seu amado. Segundo, o boudoir era construído separadamente do quarto de dormir, e lá as mulheres podiam ter conversas privadas, passar um tempo com seus amores e se arrumar após o banho. Por isso que esse tipo de ensaio tinha como proposta registrar momentos de um lado intimista da mulher, principalmente a partir de 1920, na cultura francesa. Uma das principais preocupações desse tipo de retrato era registrar esse quarto, a decoração dele, esse momento, porque naquela época era muito raro você ter um registro do lado intimista de uma mulher.
principalmente as pessoas que não eram ricas, porque as pessoas comuns de classe média, pobres, não tinham esse quarto específico de intimidade. Então toda uma sociedade tinha uma certa expectativa, curiosidade de como seria esse quarto, né, esse momento boudoir na vida das burguesas, das mulheres ricas da cidade. Então um dos focos principais desse retrato era captar primeiramente a decoração. Então geralmente tinham penteadeiras, espelhos, cadeiras, tinha um tipo de decoração que já era muito intimista para aquela cultura francesa e que as pessoas que não tinham esse acesso ficavam babando ao ter esse acesso, ter esse entendimento nas fotos. Também, como era esse momento, era o momento que a mulher podia se arrumar. E os homens naquela época tinham pouquíssimo acesso à nudez, a pouca roupa. Tanto os homens quanto as mulheres usavam quase que um armamento de roupa, né? Tinha aquela estrutura toda de roupas, tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu até vou dividir algumas fotos com vocês, para que vocês possam ver a referência do que eu estou falando. Só que você imagina essa cena, era esse acesso que as pessoas tinham no social. Então quando elas tinham acesso de matar a curiosidade do que os ricos faziam na intimidade, e ainda podiam ver mulheres com pouca roupa, era um duplo atrativo. Então daí veio a tendência do ensaio boudoir na civilização, no nosso mundo, a partir de 1920. Eu vou mostrar algumas referências de fotos justamente dessa época, para vocês entenderem justamente a decoração e o resultado em fotografia que as pessoas dessa época começaram a absorver, começaram a consumir. É legal dividir com vocês alguns registros de fotos boudoirs da época, porque dá para ver muito do estilo. E existem estilos que a gente usa até hoje, em ensaios não necessariamente sensuais ou boudoir. Por exemplo, o crop, que é um tipo de recorte muito fechado, é muito usado hoje em campanhas de publicidade, ensaios sensuais e até em alguns retratos corporativos, o que traz uma semiótica muito aguda, muito objetiva. E eles começaram a partir do boudoir, que faziam recortes de uma lingerie, de uma boca, de um pescoço, que era algo até então super proibido na época e super chamativo também. Ele era chamativo pela beleza, por isso que a gente usa até hoje, e também principalmente pelo tipo de recorte, porque ele potencializa. Se você tem uma foto muito aberta, você tem uma visão muito geral. Quanto mais fechada é com recortes, mais aguça os detalhes que estão ali, mais eles ficam evidenciados. Outra coisa que acontecia muito é o preto e branco, granulado. Principalmente porque na época não tinha, né, fotos coloridas. A foto colorida era uma coisa pintada, eram quadros. Então até hoje existe um tipo de preto e branco que é uma pegada muito pro boudoir, onde tem aqueles grãos e tal. E hoje as pessoas com câmera digital se esforçam para emular esses grãos nas suas fotos. Porque antigamente era quase que mecânico o processo, e quase que químico a revelação. Então esses grãos eram automáticos. Então esses crops são esses recortes mais fechadões, e esses grãos num preto e branco eram características muito marcantes do boudoir, do estilo de fotografia boudoir. Outro aspecto que acontecia muito nos primeiros boudoirs, porque também foi uma tendência que foi evoluindo, e eu vou contar tudo para vocês. Dos primeiros, a mulher não olhava para a câmera. Então a fotógrafa ou fotógrafo, eles faziam questão de direcionar a modelo, ou então se escondiam de forma documental, para que ela, como se ela tivesse à vontade no quarto dela, e ele as documentasse. Era um estilo de documental intimista, que era justamente para transportar as pessoas da época, da sociedade, como se fosse um mosquitinho, sabe? Queria ser um mosquitinho para estar lá dentro e ver? Essa era a perspectiva. E com o tempo, e a luta das mulheres com alguns ganhos de liberdade, de poderem se colocar em nível de atitude, de trabalhar a sua sensualidade, no boudoir também, com o passar dos anos, as mulheres começaram a encarar a câmera e pousar um pouco mais para a lente, mas numa pegada ainda muito longe do que temos hoje. Então são fotos que geralmente a mulher não olha diretamente para a câmera, ou quando olha, ela tem uma fisionomia, um tipo de pose super sutil, super delicado, agregada a toda a elegância da decoração das roupas francesas. Os acessórios também eram muito evidenciados. Existiam muitas penas como decoração, chapéus, os móveis, eram sinais de glamour da época. Então, assim como hoje as pessoas pegam as mídias sociais, né, para parecerem que são super felizes e super milionárias, nessa época não era muito diferente.
A diferença são as plataformas, né? Os acessos. Então, as pessoas quando tinham uma pena, né, que decorava um chapéu, usava essa pena, e o retratista ele dava muito ênfase ao tipo de chapéu, ao tipo de lingerie, ao tipo de sapato, que os franceses sempre foram muito à frente do seu tempo, sempre foram usados e mais sofisticados, tanto nos detalhes quanto na proposta ali visual. Então, além do crop, preto e branco, toda essa estrutura intimista, era dado muita ênfase para o tipo de lingerie, o tipo de vestimenta, o tipo de decoração, os tipos de espelhos, que muitas vezes eram com a estrutura, com a moldura toda de ouro, e assim por diante. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês de ensaios que emulam isso, tanto da época quanto de hoje em dia, e peço que vocês reparem na decoração, nos detalhes das penas, dos chapéus, da decoração, dos móveis, e assim por diante. Esse é o ensaio boudoir. E por que a gente não deve chamar qualquer ensaio sensual hoje de boudoir? Porque para ser um ensaio boudoir, ele tem que entrar dentro de um critério de produção artística, como o boudoir foi classificado. Para você ter uma casa e fazer uma construção barroca, ela precisa ter um checklist de critérios da classificação barroca da época, mesmo hoje em dia. Então, se você vê um ensaio boudoir ou quiser fazer um, saiba que você vai ter que fazer uma superprodução de decoração, de roupas, do tipo de luz. Também era usada muita luz de janela, muita meia luz, porque era luz de velas, de candelabros. Então, esse processo intimista era muito nessa pegada. Então, hoje, quando você vê fotos com esse preto e branco mais granulado, que você vê como se tivesse impresso em papel, com meia luz ou muita luz de janela, que a pose da modelo é sempre delicada, que mostra muito detalhes de joias, brincos, colares, pulseiras, chapéus, tanto roupas quanto decorações daquela época antiga, mais retrô. Aí sim, o ensaio sensual se configuraria boudoir. Então hoje só existe ensaio boudoir se você fizer uma produção específica para isso. O ensaio que exibe sensualidade feminina em outra proposta, como acontece diversamente, é simplesmente um ensaio sensual. Não é elegante nem deselegante ser um ou outro. São simplesmente classificações diferentes. Então, a maioria dos ensaios sensuais que você vê hoje, ou se você pesquisar no Google ensaio boudoir, a maioria dos resultados que você vai ver não é sobre ensaio boudoir. É alguém que classificou de forma errada um tipo de ensaio sensual. Bom, é isso. Eu espero que eu consiga ter tirado todas as dúvidas de vocês. Quem não tinha dúvida, mas também não conhecia, pôde conhecer um pouco mais do ensaio boudoir, o que ele significa. E para deixar claro, ele foi um marco na sociedade. Você imagina quão inovador, quão ousado foi fazer esse tipo de fotos, de ensaio. E eles são referências até hoje pra gente. No estilo de preto e branco, no estilo de poses, no estilo de crop, de recortes. E também nos abriu possibilidade de trabalharmos, mulheres e homens, aguçando a sua sensibilidade, a sua sensualidade, as suas formas, as suas linhas, às vezes um pouco do erotismo, às vezes um pouco da sua sexualidade na arte, trazendo para a fotografia. Então eu posso te afirmar que o boudoir foi um marco para a fotografia e depois dele, nesse momento que ele definiu esse marco, ele trouxe inúmeros frutos, que até hoje eu inclusive bebo dessa fonte, estudando sobre e reproduzo. Não necessariamente o ensaio boudoir, mas muito dessas referências do boudoir na minha fotografia. Seja ela no artístico, seja ela sensual, seja ela erótico, seja um pin-up, que é um outro tipo de característica muito bem definido, seja um ensaio intimista, só que estilo século XXI. Então, é importante a gente conhecer um pouquinho da história, da arte e do que significa essa expressão boudoir, como tantas outras, para a gente dar valor e entender que cada coisa tem o seu lugar. E também para quebrar alguns paradigmas e preconceitos. Dá para você fazer um ensaio sensual, erótico, no artístico ou intimista hoje em dia, sem essas características, de forma elegante. Você pode pegar esse aprendizado do boudoir e exibir lingeries lindas hoje em dia, decorações ou arquiteturas modernistas, verdes, inteligentes, arrojadas de hoje em dia, fazer recortes de fotos não preto e branca, super coloridas, estampadas,
usar meia-luz, luz de janela, mas simplesmente você vai estar aguçando a arte como uma referência, bebendo um pouquinho na fonte Boudoir, mas vai estar produzindo outro tipo de fotografia. Isso que é o legal. É isso que a arte nos proporciona. Beber da fonte, misturar um pouquinho, fazer uma miscelânea e produzir algo. Mas para se caracterizar Boudoir, como ele foi muito bem classificado, né, como uma produção artística e marcante da época, precisa cumprir esses requisitos que eu mencionei. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui, comenta. Independente disso, curte o vídeo. E se você achar que vai ser um assunto interessante para alguém, compartilha ele. Beleza? Deve ou não usar essa expressão e quando fazer? Porque existem... Não, vamos lá. Antes de eu explicar quando a gente deve ou não usar Boudoir, não, vamos lá. Como as mulheres se vestiam, né? Principalmente as mulheres com Não, vamos lá. Como é que eu comecei? É sobre isso. Ficou bom? Perfeito. Ficou ótimo. Vou parar aqui? Show. Vou parar.